Souagro.net fala hoje para os produtores rurais que têm vaca de leite. Estão sofrendo com a falta de pastagem. Você que costuma tratar os animais, especialmente lá no pasto e menos no coxo, está tendo que desprender de uma energia maior, um dinheiro maior, complementar essa alimentação. Não tem como o animal produzir a maior quantidade de leite ou a mesma quantidade nesse período com o pasto seco do jeito que está. Choveu até um pouco aí nos últimos dias, mas bem pouco para que essa pastagem venha verdinha de novo. Isso vai acontecer em breve, se Deus quiser, mas por enquanto o produtor precisa ficar atento a uma complementação. Nós conversamos com o médico veterinário Rubens Castilho, que é da Cevale, e eles fazem um alerta sobre esse assunto para os produtores. Bom, antes de mais nada, é importante salientar dois pontos. O que seria o período de secas e o período de águas? O período de secas compreende entre os meses de maio ao mês de setembro e o período de águas que compreende o mês de outubro ao mês de abril. O que os difere seria em relação à quantidade de chuvas nesse período. De maio a setembro, normalmente é caracterizado por escassez de chuvas, consequentemente, menor produção de massa verde por hectare nesse período. E o período das águas começa a ter um retorno gradual das chuvas, consequentemente, uma maior produção de forragens. Além desse parâmetro de produtividade de massa por aro, por hectare, por alqueire, o que mais a gente observa se pensando em pastagens? Uma redução principalmente no teor de proteína dos alimentos, tá? Além da redução do teor de proteína, observa-se uma menor digestibilidade do alimento, ou seja, o alimento que o animal ingere demora mais tempo no rumen para fazer a digestão até ser eliminado. Ou seja, o animal perde mais tempo ruminando, fazendo digestão desse alimento, consequentemente, ingere uma menor quantidade de comida. Tá? O que isso pode acarretar pensando tanto na bovinocultura de leite como na bovinocultura de corte. Na bovinocultura de leite, em sistemas que é a pasto, o animal vai ter uma menor oferta de forragem, vai ingerir menos alimentos, se não suplementado de forma correta, consequentemente uma menor produção de leite. E no bovinos de corte, da mesma forma, como ele vai ingerir uma menor oferta de forragem, menos capim, se não suplementado nesse período, ele corre o risco de perder peso que ele ganhou no período das águas. Ou seja, tem o conhecido boi sanfona, ganha peso no período das águas e perde peso no período das secas. Por isso é muito importante conhecer quais são as estratégias nutricionais que a gente pode adotar e utilizar nesse período de secas e período de águas. Agora, Rubens, os produtores precisam fazer uma complementação no coxo, né? Qual que é a alternativa para que os animais não caiam tanto na produção de leite e o produtor não perca tanto dinheiro também nessa época do ano? O ideal seria não chegar ao ponto onde tenhamos que restringir alimento para os animais. Porém, algumas situações fogem do nosso controle, como o caso de uma época de escassez de chuvas, onde há perda da produtividade de um alimento produzido, ou seja, planta-se milho para produzir silagem e não consegue colher a quantidade estimada devido a períodos secos. Então, quando a gente chega numa situação onde a gente tem pouca comida para oferecer para os animais começam a diminuir a produtividade. O que a gente precisa fazer? Precisa ter uma melhor gestão de quais são os animais que estão produzindo e que realmente estão dando lucro na propriedade. Isso é muito importante. Ou seja, por exemplo, num rebanho de 20 animais em lactação, tem alguns animais que eles estão produzindo, entregando uma produção que paga a sua conta e dão lucro para o produtor. E existem animais onde estão produzindo uma quantidade muito pequena que não paga nem a alimentação que está sendo ingerida. Ou seja, esse animal está dando prejuízo para o produtor. O que a gente precisa fazer? Avaliar esse animal. Se for um animal que se encontra muitos dias em lactação, um animal que está prenho, um animal que seja bom, o ideal seria poder adiantar o período de secagem desses animais. O que a gente ganha com isso? Se a gente secar esse animal um pouco antes, se ele estiver prenho, a gente consegue oferecer uma alimentação um pouco mais barata para esse animal, deixando assim então o investimento somente para aqueles que estão dando retorno. Isso seria uma opção. Outros parâmetros que a gente precisa ter na propriedade, a questão de gestão da ordenha, então acompanhar seja o produtor, ordenhador ou funcionário, identificar se esses animais estão saudáveis, principalmente falando em mastite,
A gente sabe que animais que apresentam mastite clínica ou mastite subclínica, ele diminui bastante a sua produção, ou seja, se é um animal com histórico de CCS alto, sempre dá um caso de mastite. Um animal que está prenho, final de lactação, muitas vezes é mais vantajoso secar esse animal e fazer um tratamento correto, para que quando ele entrar na próxima lactação, ele venha dar o retorno esperado para o produtor. Então, nada mais é do que nesse período onde a gente tem baixa produtividade e os custos estão altos, a gente precisa, de certa forma, gerir a nossa propriedade muito bem feito, trabalhar como se fosse uma empresa. Fique bem informado. Fique no Sou Agro.